Bom, eu vejo a etnobiologia como uma disciplina acadêmica, né, que tem um grande potencial de crescimento, né. Em minha opinião, ela é apoiada na própria produção científica que vem sendo produzida na área, que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, né, principalmente nas últimas 2 décadas. A revisão da literatura na área tem mostrado um crescimento exponencial nesse sentido. É verdade que, historicamente, há muitos trabalhos ainda descritivos, mas essa parte ainda precisa ser melhorada numa perspectiva acadêmica, e a gente começa a perceber também que os próprios trabalhos vêm buscando respostas para algumas questões importantes, né, na exploração, por exemplo, dos recursos naturais, testando hipóteses, enfim, amadurecendo como uma disciplina acadêmica que busca respostas do ponto de vista científico. Eu vejo também que há um cenário de crescimento que tem despertado o interesse de diferentes pesquisadores de áreas distintas, né, diante de um mundo hoje que ele é fortemente influenciado pela presença humana. O ser humano ele influencia direta ou indiretamente o ambiente, animais e plantas, e a compreensão dessas interações e de seus impactos é fundamental para que a gente pense em estratégia de exploração sustentável dos recursos naturais. Então eu vejo que nesse cenário é uma das disciplinas que que tem mais a contribuir nesse sentido. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a organização do evento pelo convite. Estou muito contente de estar participando desse evento. Grandes pesquisadores de todo o mundo na área de etnobiologia. E agradecer pelo convite e parabenizar pela organização. Eu acho que é um evento inovador, como vai ter uma sequência, com certeza vai ser uma sequência de eventos que vai proporcionar muito conhecimento para as pessoas interessadas em etnobiologia. Então, a minha apresentação seria, eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso de animais na medicina tradicional, né? Eu montei uma apresentação, trabalhei com isso no meu doutorado e orientei posteriormente vários alunos. Então, uma apresentação baseada em experiência pessoal e também da literatura, né? Editamos alguns livros e tivemos contato com pesquisadores de outros países. Então, eu vou tentar passar para vocês as informações mais atuais sobre esse tema que nós temos atualmente. Então, pessoal, como foi bem colocado aqui pela professora Ina, plantas e animais eles são os ingredientes básicos mais importantes na medicina tradicional. Temos também uma pequena proporção de minerais, mas principalmente plantas, né, de maior proporção, e animais, eles são utilizados pelos seres humanos para tratar suas doenças desde épocas antigas. Então, nós temos papiros, documentos da literatura clássica, documentos históricos, documentos naturalistas, exploradores, que já demonstram que essa prática não é uma novidade, é uma coisa bastante antiga. E se a gente considerar que muitas vezes as partes de animais eram consumidas porque traziam algum benefício para a saúde, ou que eram utilizadas como amuletos para prevenir doenças, então nós podemos inferir que o uso de animais medicinais é uma prática que remonta os primórdios da evolução humana. E isso vem se perpetuando hoje, né? Como foi bem colocado aqui, as práticas medicinais, elas se estendem tanto às áreas rurais quanto às áreas urbanas, e é uma alternativa terapêutica importante. No caso do uso de animais medicinais, nós denominamos a zooterapia, que seria o uso dessas partes animais para tratamento de doenças humanas. Então, a fauna também, né, numa perspectiva mais da medicina ocidental, ela é a base de muitos medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica. Então, é muito razoável a gente pensar que é válida a hipótese do professor Zé Geraldo Marques, né, a hipótese da Universidade Zooterápica, que pressupõe a zooterapia como uma prática supostamente presente em todas as culturas humanas. Certamente,
todos nós aqui, de uma forma ou de outra, já nos utilizamos de remédios derivados de animais. Apesar disso, apesar da importância do ponto de vista histórico, cultural, ambiental, ainda são muito poucos os estudos sobre o tema, né? Embora tenha se intensificado nos últimos anos. Então, um enfoque muito grande tem sido dado à demanda criada pela medicina tradicional e suas implicações para a conservação, principalmente de grandes mamíferos, que são os animais mais afetados quando a gente fala numa perspectiva ecológica, né? Considerando essa praga. Então, vou tentar resumir aqui para vocês o que é a mais atual, as informações mais atualizadas sobre esse tema. Então, há muitas espécies que são utilizadas na medicina tradicional de animais, né? Temos algumas revisões que apontam que esse número é bem expressivo. É uma revisão da América Latina, aponta que pelo menos 584 espécies estão utilizadas. Outra revisão, que abordou 5 países do continente africano, mostra que pelo menos 354 espécies, somente de aves, né, são utilizadas para fins medicinais. Daí vocês podem inferir que esse número ele passa no caso da África também, de mais de 2.000 espécies, né, se você considerar que essa proporção de aves. Então, os dados assim, que chamam mais atenção seria o da medicina tradicional chinesa. Na Ásia, essa prática ela é muito comum, né, tem uma força cultural muito pronunciada, e nós temos registro de que pelo menos 1.581 espécies são utilizadas, são dados de 2007. Né? Só para a gente ver um pouquinho essa proporção em relação ao arsenal terapêutico medicinal, de plantas nós temos cerca de 13 mil, aliás, no geral de 12 mil espécies, né? Essa proporção de plantas é mais ou menos 87% e animais representam cerca de 12%. Uma pequena proporção está associada aos minerais. É mais ou menos isso que a gente tem observado, né? Pelo menos se nós compararmos revisões de plantas e animais medicinais, que os animais representam cerca de 10, 15% do arsenal terapêutico utilizado na medicina popular. Então, o número é expressivo. E quais são os táxons que são mais utilizados, né, nessa prática? Então, dados também de um trabalho de 97, é o que nós temos, assim, os dados mais que estão resumidos, né, sumarizados, apontam que nós temos animais de porífera até protozoário, no caso, mas de porífera até mamíferos, né? Nós observamos que os invertebrados em uma menor proporção, mas com destaque para o filo artrópoda, principalmente insetos, né? Muito utilizados se a gente considerar os animais terrestres, mas o grande destaque são os vertebrados. O grupo que a gente chamaria de peixe, né? Certo? Com uma proporção considerável, anfíbios e répteis também, e aves e mamíferos, se a gente considerar isso aqui, são dados somente da China. Então, a nossa revisão aqui da América Latina também mostra uma coisa parecida, um padrão, uma tendência similar, né? Uma concentração de vertebrados, né? Uma grande riqueza de vertebrados medicinal e também de invertebrados, mas em menor proporção. E no caso dos invertebrados marinhos, por exemplo, aquáticos, principalmente os moluscos, crustáceos, né? E também equinodermatas. Então, como nós vimos, temos animais medicinais de porífera a mamíferos. Com invertebrados terrestres, vamos destacar aqui o grupo dos artrópodes, principalmente insetos, né? Temos grupos extremamente importantes como as abelhas, né? Que é algo de estudo, tanto do ponto de vista tradicional como do ponto de vista farmacológico. O mel principalmente, mas também outros produtos que são utilizados a partir das abelhas, né? Eu vou apresentar para vocês agora uma sequência de slides que coloquei ali o título do capítulo, que é um livro que nós editamos, só para a gente ter uma ideia, né, dessa proporção de táxons que são usados na medicina tradicional. Rapidamente, são revisões atualizadas de 2013. Se a gente considera invertebrados marinhos, como eu falei para vocês,
um grupo considerável de espécies, mas com destaque para essa preta aqui seria a coluna das espécies molusca, equinodermata e crustácea. Herpetofauna também é um grupo muito importante. Talvez essa seja, o uso medicinal seja a principal finalidade desses animais, né, em boa parte das comunidades onde eles ocorrem. 284 répteis, pelo menos, e 447 espécies de anfíbios. Mamíferos, com certeza, é um grupo muito importante. Nós não temos dados ainda sumarizados, mas estamos fazendo uma revisão que ainda não está concluída, mas os dados apontam que mais de 500 espécies de mamíferos são utilizadas na medicina tradicional, né? Alguns grupos nós já publicamos algo sobre essas revisões, né? Então, pelo menos 510 espécies de primatas. Isso corresponde a mais ou menos 10% das espécies de primatas que ocorrem no mundo, para vocês perceberem o quanto é importante esse uso, né, para humanos. Mamíferos aquáticos também é um grupo muito importante nessa perspectiva. Nós temos pelo menos 24 espécies de mamíferos, peixe-boi, golfinhos, diferentes animais, outros. Carnívoros também, grupo muito importante. Há pelo menos 108 espécies de carnívoros, né, principalmente duas famílias, os felídeos e os canídeos. Nesse grupo nós temos animais mais ameaçados se a gente considerar o uso direto da medicina tradicional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Na América Latina, em relação aos peixes, não temos uma revisão assim sobre o grupo em nível mundial, mas a medicina tradicional chinesa, aquela tabela, por exemplo, aponta que pelo menos 412 espécies são utilizadas. Na América Latina, 110 espécies. Nesse grupo aqui, cabe destacar os cavalos marinhos. Esses animais, eles são extremamente utilizados em praticamente todas as áreas onde ocorrem para fins medicinais. Então, de 48 espécies que ocorrem no mundo, 20 têm uso medicinal registrado, né? É o principal impacto sobre a espécie? Não, mas é uma pressão que deve ser considerada. Então, temos aí um panorama mais ou menos taxonômico da fauna medicinal, né, em nível mundial. E quais as partes desses animais são utilizadas? Quais são os produtos que são mais frequentemente utilizados nessas práticas tradicionais? Então, o animal ele pode ser utilizado inteiro. Logicamente, para o animal ser utilizado inteiro, ele tem um pequeno porte, né, como por exemplo os cavalos marinhos, estrelas do mar, insetos. De um modo geral, né, quando não é o produto do inseto, esses animais, quando eu falo em animal inteiro, seriam animais de pequeno porte, mas no geral, nós temos a utilização de partes ou produtos do metabolismo desses animais, como por exemplo mel, secreções diversas, certo? Aqui são uma sequência de slides que eu vou apresentar para vocês, que mostram mais ou menos partes, como por exemplo espinhos, unhas, no caso da cascavel, o chocalho, o couro, ovos, casca de ovo, certo? São alguns desses produtos, cabeças de diferentes répteis. É muito assim, comum nós encontrarmos, por exemplo, no norte, em áreas que eu visitei, nas casas, elas teriam uma pequena farmácia, né, medicinal, e aqui são banhas, é um produto muito usado, banhas de diferentes animais que são guardados, né? Tem essa vantagem de não ser um produto perecível, ela consegue ser conservada por um bom tempo. E o próprio Zé Geraldo ele já notou que essa característica de partes ou frações de animais é uma característica muito comum quando a gente fala em zooterapia nos diferentes sistemas médicos tradicionais. E aí vem uma pergunta: seria um aproveitamento desses recursos, né? Já que, por exemplo, um caçador ele mata um determinado animal, se utiliza sua carne para alimentação, né? E aí ele tem uma série de subprodutos que teoricamente seriam jogados fora. Então, seria uma estratégia de aproveitamento?
né? Então, o Zé Geraldo ele levanta essa hipótese, seria esses animais são usados porque não têm utilidade para outros fins. E aí você coloca várias razões, né, que a gente pode pensar aqui para esse aproveitamento. Primeiro, razões socioeconômicas. Muitas vezes, por exemplo, no Brasil, muitas vezes os escravos eles não tinham acesso a algum material, alguns recursos que eram utilizados pelos seus patrões, e esses recursos eram disponibilizados para os escravos. Isso foi sendo incorporado, por exemplo, na medicina tradicional. Razões ecológicas. Então, seria uma forma de potencializar a utilização desses recursos, né? Você, além do uso alimentar, você vai utilizar para outras diferentes finalidades. E razões farmacológicas. Essas partes poderia concentrar alguns compostos, né, que, se ingerido em excesso, poderia trazer efeitos colaterais. Nesse sentido, seria evitado o consumo alimentar e seria direcionado para outras finalidades, incluindo o uso medicinal. Agora, será que realmente seria essa inutilidade que influencia o uso dessas partes, no caso uma parcela importante desses recursos? Né? É uma pergunta que é difícil de responder, porque muitas vezes, em muitas culturas humanas, é difícil a gente separar o que é alimento, o que é remédio. Muitas vezes a carne de um animal ela é consumida porque ela traz benefícios para a saúde da pessoa. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, de mais ou menos 354 espécies medicinais, 157 são utilizadas como alimento. Então, a motivação real para a captura, para a pesca desse animal, ela pode ser, precisa ser melhor investigada, pode ser uso alimentar, mas também pode ser uso medicinal, ou ambos, né, sobrepostos. A utilização até mesmo de fósseis de animais, né, na medicina tradicional. Existe uma revisão de 2008 que aponta que fósseis de várias espécies são utilizadas, né, para fins medicinais, sobretudo na África, na Ásia e na Europa. Aquela tabela que eu coloquei para vocês da medicina tradicional aponta 4 espécies fósseis de animais, certo? E recentemente o Ulisses e o Geraldo Barbosa e Albuquerque, eles publicaram um trabalho que registraram o registro de uso medicinal de um fóssil encontrado na Chapada do Araripe. Então, como esses recursos são utilizados, né? Geralmente as partes duras elas são transformadas em pó e são utilizadas em chás ou é ingerido oralmente. Então, banhas, secreções e óleos geralmente são massageados sobre áreas afetadas ou ingeridos. Aqui nós temos alguns exemplos das banhas e, no caso, cavalos marinhos secos, certo? Que são registros aqui do Brasil. E muitas vezes tem uma associação entre a prática zooterápica e as práticas filoterápicas, o uso de plantas medicinal e animais em consórcio, né, o que a gente chama aqui de garrafadas, as pessoas chamam de garrafadas. E seriam esses produtos imersos em alguma bebida alcoólica. Há também o uso de animais que são colocados em álcool. Nesse caso aqui são registros aqui do Maranhão, certo? Esse é um crustáceo e uma serpente. O pessoal coloca em álcool e quando eles são picados por insetos eles passam esse produto, certo? Para aliviar a dor. Há também o caso de bebidas alcoólicas que o animal é colocado, é imerso nessas bebidas e esse produto ele é consumido, né? É muito comum na Ásia, se vocês forem fazer uma busca na internet, vocês vão encontrar na China, por exemplo, né? Na Tailândia, em vários locais onde esses produtos são comercializados, mas aqui no Brasil também, né?
aqui tem uma cara mais comercial, né? No caso da medicina tradicional chinesa. Há também animais que são utilizados vivos. Então, muitos aspectos culturais estão associados a essas práticas zooterápicas. Alguns animais, partes deles são utilizados como amuletos, e isso é usado para prevenir doenças ou para trazer bons fluidos. Muitas crenças populares, por exemplo, aqui nós temos, são associadas a esse uso, superstição. Esse pássaro, chamado de cancão, um nome popular, ele deve ser alimentado com o resto da comida de um asmático. E haveria então uma transferência da doença da pessoa para a ave, certo? No caso do jabuti também, algumas pessoas criam porque acreditam-se que ele evitaria que as pessoas da casa sofram de asma. E se você fizer uma busca na internet aí no mundo também, há vários produtos que são utilizados, os animais são utilizados vivos, né? Aqui na Índia, então, o peixe, juntamente com outro produto medicinal, ele é engolido, né? Talvez ele seja usado aí como um transportador do outro produto, não sei exatamente qual é a prescrição exata sobre esse uso. Abelhas, picadas de abelhas que são, por exemplo, nesse caso aqui, para problemas nasais, e em alguns casos somente o contato com o animal teoricamente traria essa cura. Talvez um dos casos mais conhecidos seja que um macaco na Índia, na Ásia, o cérebro do macaco ele é comido, o animal ele é obtido ainda vivo e é comido no próprio crânio. Então, para a gente perceber que as formas de uso elas são variadas, desde as partes dos animais na confecção dos produtos até os animais vivos, né, como a gente observa nesses slides. Então, em muitos casos, as particularidades morfológicas ou comportamentais do animal, elas são consideradas. Por exemplo, no México, o chá feito a partir do pênis do coati, né, dessa espécie, das duas espécies, ele é usado para impotência masculina. E alguns antropólogos têm estudado isso, por exemplo, da escola, estudando índios ajuares de barro da Amazônia equatoriana, ele coloca o seguinte: a provável origem desse uso seria associada ao fato de que o pênis do coati apoia-se em um osso longo e fino, que o mantém constantemente rígido. É o báculo, né? Boa parte dos mamíferos eles têm um osso báculo que mantém o pênis rígido. Então, segundo o próprio da escola, essa particularidade anatômica influenciou na imaginação dos índios, e os homens da tribo consomem o pó derivado desse osso ralado em associação com a decocção de tabaco verde em busca de maior virilidade. Então, só para a gente ter uma ideia que isso é muito comum. Aqui no Brasil, por exemplo, esse lagarto, que é o Uranoscodon superciliosa, a espécie é o Tamanquaré lá no norte, ele é comercializado, é usado em frascos, né, embebidos em álcool, assim como, por exemplo, o jabuti. Esses animais são lentos, eles são calmos, e as pessoas associam isso ao efeito que vai ser proporcionado sobre a pessoa. Se o animal é calmo, você tem algum produto desse animal, aquelas pessoas agressivas, tensas, estressadas, isso seria um tranquilizante, certo? Então isso, se você for buscar na literatura também, essa mágica homeopática ela foi registrada, de acordo com essa mágica homeopática, determinadas qualidades atribuídas aos animais seriam transferidas para seres humanos através da ingestão, através do contato, certo? Então, os usos são variados. E quais são as enfermidades tratadas? Os trabalhos mostram que praticamente todas as doenças categorizadas, as categorias de doenças classificadas pela OMS, são tratadas com animais medicinais. A gente observa que aqueles trabalhos que usaram o consenso, por exemplo, que geralmente doenças do aparelho respiratório, certo? Como asma, gripe, bronquite,
e doenças do sistema ósseo-muscular são as mais tratadas com esses produtos. Então, não somente doenças humanas são tratadas com produtos dos animais, né? Uma revisão também recente, que foi publicada em nosso livro, mostra que há pelo menos 97 espécies, né, em nível mundial, que fornecem produtos que são usados para o tratamento de doenças e prevenção de animais domésticos, pets ou animais de criação, certo? A comercialização, né? Como foi colocado aqui na palestra anterior, o comércio de produtos animais ele é uma prática hoje comum na maior parte das cidades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Isso, de certa forma, é esperado, e boa parte das pessoas que moravam nas áreas rurais, que migraram para os centros urbanos, eles trazem as tradições, inclusive as tradições médicas tradicionais. E com isso você tem uma demanda muito grande, né, desses produtos, que geralmente eles são comercializados em feiras, mercados e lojas, como foi colocado aqui. Então, aqui são imagens, por exemplo, do mercado Ver Peso, né, no Pará. E aqui são imagens da África, né, mostrando a comercialização de plantas, mas geralmente associado a isso nós temos os animais medicinais. Por ser, no caso do Brasil, uma prática ilegal, nem sempre ele é exposto como esse comércio é exposto como a gente observa em relação às plantas medicinais. O que é comercializado? Geralmente são partes, né, que a gente observou que são utilizadas dos animais, os animais pequenos, produtos como banha, por exemplo, né? Aqui são imagens da África, também imagens da África, que aqui eu coloquei o título do capítulo só para dar os créditos dessas fotos, né? Não são minhas. Aqui na África do Sul, no caso, os vários produtos. Na África, aparentemente, eu não sei exatamente como é a legislação lá, mas é mais comum você encontrar esses produtos expostos assim nesses mercados, né? Grãos de vários animais, por exemplo, trabalhará só sobre aves, mas além das aves você observa aí que há vários outros grupos envolvidos nesse comércio, né? Em algumas áreas, como por exemplo na Ásia, na China, onde existe uma integração muito forte entre a medicina ocidental e tradicional, nós temos, por exemplo, consumo de animais em hospitais, né? Em mercados assim mais, digamos, mais sofisticados. E o comércio, ele pode ser, animais podem ser obtidos tranquilamente através de sites de venda na internet. Os produtos comercializados são comercializados daquela forma que vocês viram antes, naquelas várias figuras, as partes, né? Ou as secreções em banhas, mas alguns já passam por um processo de industrialização, né, como vocês podem ver aqui, né? E geralmente o problema de conservação, as espécies que são associadas aos problemas de conservação, a gente observa que está associada a esse comércio mais intenso. Você tem toda uma indústria que gera uma demanda muito maior, né, em torno dessas espécies. Por exemplo, cervídeos, mamíferos aquáticos. Aqui seria um sabonete de uma tartaruga, a tartaruga da Amazônia, e aí também tem o mel da abelha, né? Quem mora aqui no Brasil sabe que é muito comum no interior a venda da banha do peixe-boi em tabletes, como a gente pode ver aqui. E aí a gente levanta essa questão. O uso cultural, por exemplo, do peixe-boi, ele é muito forte, ele é muito intenso, né? E muitas vezes você tem um comércio para esse produto, mas essas espécies, elas são protegidas por lei. Então, a exploração desses animais, ela sim, não é mais tão frequente quanto ocorria no passado. Então, será que aqueles produtos são realmente os produtos derivados da espécie? É uma questão que os próprios vendedores, as nossas conversas, os nossos contatos, eles
argumentavam que alguns vendedores vendem produtos adulterados, ou seja, um produto de um peixe-boi pode ser derivado da banha do peixe de um boi doméstico, de uma vaca doméstica. E temos alguns problemas, como vocês viram, muitas vezes os produtos eles são vendidos sem uma adequação sanitária rigorosa. Isso pode, por exemplo, provocar doenças, né? Assim, um dos casos que me chamou mais atenção, esse da África, que foi uma foto de um parceiro nosso de um dos capítulos do livro. E esses produtos aí, eles são taxidermizados. Todo mundo sabe que taxidermia envolve produtos químicos, né? E eles seriam taxidermizados para preservar esse material para ser comercializado por mais tempo. Então, além de toda a questão sanitária que merece ser melhor investigada. Abrir um parênteses rapidinho, né, em relação à bioprospecção. A fauna medicinal ela tem um grande potencial, na verdade. Por exemplo, somente a classe inseto ela tem 16 vezes mais espécies do que plantas, mas as plantas elas são muito mais estudadas. Então, grupos como insetos, talvez a exploração a gente não implicasse em problemas de conservação por questões da ecologia do grupo. Então, os animais que têm sido mais explorados nessa perspectiva são animais marinhos, né? Nós temos vários trabalhos relacionados a animais do filo porífero, quinidário e molusco. Não necessariamente associado ao uso tradicional, né? As pessoas vão lá, coletam, às vezes esses animais, alguns deles são sésseis e precisa arrastar. Então, você imagina o problema de conservação que está associado a essas espécies. Em relação a vertebrados terrestres, animais como répteis e anfíbios têm sido os mais estudados, e vocês já devem ter conhecimento de algumas drogas importantes que são derivadas desses animais. E até mesmo animais domésticos, né? Alguns produtos de animais domésticos têm sido estudados nessa perspectiva. Então tem um potencial grande de pesquisa. E o mesmo produto, só para exemplificar o caso do tupinambá meriano, que é esse lagarto, que talvez seja o lagarto mais importante utilizado na medicina tradicional, né? O mais frequentemente citado nos trabalhos. Os trabalhos que foram feitos por um grupo aqui foi orientando o meu, no caso do Felipe, você pode ter uma ação para uma determinada doença e para outra não. Então essa cautela também deve ser considerada quando a gente fala em trabalho de bioprospecção. Então você tem uma ação microbiológica negativa, pelo menos o trabalho dele demonstrou isso, e no caso da inflamação, ela teve uma ação positiva. E esse animal, por exemplo, na medicina popular ele é muito usado para inflamação, tratamento de inflamação no ouvido, na garganta, né? É uma prática muito comum. E então, qual é o impacto do uso medicinal sobre as espécies dos animais? É a pergunta que a gente coloca. E muitas das espécies que foram inventariadas, que a gente mostrou naquelas tabelas, naqueles gráficos, elas estão presentes em listas de espécies ameaçadas, por exemplo, da IUCN, certo? E da CITES, né? Mas é uso medicinal, elas são espécies medicinais que são utilizadas para fins medicinais. Mas não necessariamente o uso medicinal é a causa principal desse impacto, né? Isso deve ser considerado. Como a gente viu, muitas vezes as sobras é que são aproveitadas para uso medicinal. Então, o motivo real para caça ou para pesca pode não ser esse uso, né? É só um aproveitamento. E o que a gente tem observado é que apenas uma pequena parcela das espécies registradas, para essa pequena parcela, o uso medicinal é o impacto principal, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, que têm sido amplamente pesquisados. Vocês sabem que os tigres, né, é uma espécie ameaçada, né? Praticamente desse animal você tem todas as partes que são aproveitadas numa perspectiva médica, do fio do bigode, né, até a ponta do rabo. Então esses animais eles são muito importantes, são na medicina tradicional chinesa.
Então, hoje é proibido, mas antigamente, por exemplo, você tinha fábricas para a produção de vinho que era feita a partir dos ossos e da carne desses animais. Provavelmente essa prática foi banida, mas pode ser, levanta-se a suspeita que ela pode ocorrer ainda de forma clandestina. Aqui são algumas apreensões que eu busquei na internet, que mostram vários animais esfacelados, né? Uma das explorações desse grupo, desse animal, seria a pele. Nesse caso aqui está óbvio que o animal não foi morto por conta da pele, né? Provavelmente esse mercado negro, né, ele era destinado ao uso, para o mercado do uso medicinal das espécies. Outro grupo muito importante são os ursos. Nós temos cerca de 8 espécies de ursos, são 8 espécies de ursos em nível mundial, e muitas espécies são consumidas na medicina tradicional. Inclusive lá na China há fazendas de criação desses animais em cativeiro, né, para exploração principalmente da bile aqui do animal, e aqui já temos produtos industrializados a partir dessa bile. Então, se também suspeita que essas fazendas elas sirvam como uma forma de você encobrir um comércio de animais silvestres, a obtenção desses animais em ambiente natural também. Os produtos são feitos, a fazenda seria uma forma de legalizar esses produtos. E também há outros casos, por exemplo, alguns cervídeos ameaçados por conta dessa prática, os pangolins, até mesmo os embriões, você tem uma ideia do impacto dessa prática, e os rinocerontes, que é um caso que chama bastante atenção. Eles usam principalmente o chifre do rinoceronte para a confecção dos produtos medicinais, e como vocês podem ver aqui, há vários produtos manufaturados feitos a partir do chifre do rinoceronte. Essa é uma das principais causas de ameaça para esses animais. Como eu falei para vocês, cavalo marinho é um caso também que deve ser considerado. São animais singulares, animais exemplares, importantes, e boa parte das espécies de cavalos marinhos são utilizadas na medicina tradicional. Isso tem sido ameaça direta para esses animais. Então, naturalmente, a gente observa que as ações conservacionistas elas devem ser direcionadas para um pequeno grupo de espécies. Essas espécies que têm sido mais impactadas e mais ameaçadas por esse uso. Então, existem várias formas que são propostas para a gente pensar em estratégia de conservação, e uma delas seria o monitoramento do comércio. Mas isso não é fácil. Talvez em algumas áreas em alguns países, por conta da legislação, seja mais viável de você fazer, mas no Brasil, por exemplo, você monitorar o comércio de uma prática que é considerada clandestina é muito difícil, né? E talvez esse monitoramento ele possa ser focado em algumas espécies que são reconhecidas ameaçadas por conta desse uso medicinal, né? Como tem sido feito em algumas pesquisas. Outras são as motivações dos comerciantes, obviamente há motivações econômicas, e também dos usuários, mas há motivações culturais, né? Como nós vimos, essa prática é milenar, então ela não vai ser extinta de uma hora para outra simplesmente por uma imposição legal. Isso também deve ser considerado, essas motivações. E uma coisa que a gente deve ter bastante cautela são a comprovação taxonômica das espécies. Vimos que tem espécies ameaçadas que são teoricamente comercializadas, mas o mesmo problema que é encontrado, por exemplo, a pesquisas com plantas medicinais de identificação correta desses animais, a gente encontra com animais, né? É a banha do peixe-boi. Será que é realmente do peixe-boi? Logicamente isso deve ser considerado, né? Porque muitas espécies são comercializadas em forma de pó, em forma de tabletes, em cápsulas, né? Produtos comercializados. Algumas pesquisas têm surgido principalmente nos últimos 3 anos, que já está considerando a biologia molecular, né, para auxiliar na identificação dessas espécies potencialmente comercializadas.
Então, uma estratégia de conservação que também tem sido discutida no nosso trabalho e de outros pesquisadores seria a sobreposição de uso, né? Algumas espécies domésticas, por exemplo, e plantas medicinais são utilizadas para a mesma finalidade de espécies ameaçadas. E a gente tem aquela pergunta: será que esse uso, considerando toda a prática cultural, ele é viável, né? Dados de pesquisas recentes, o André está ali trabalhando com isso, mostra que mesmo ocorrendo substitutos, né, muitas pessoas continuam usando porque faz parte de todo o universo cultural. Eu acho que é mais ou menos esse o resultado, né, que a gente tem dessas pesquisas. Então, mas na verdade é uma estratégia que deve ser considerada, né, mas também deve ser considerado que o substituto muitas vezes ele não é aceito culturalmente. Então, por questões religiosas, de superstição e outros aspectos culturais associados a esse uso. Então, esse trabalho que foi publicado recentemente, ele tenta resumir um pouquinho assim a estratégia que a gente, que é aventada pela literatura para monitorar esse comércio, né? Seria a investigação, e aí parte da parte farmacológica também, se há equivalentes biológicos que podem substituir, a procura por substitutos. Esse monitoramento passa também pela colaboração hoje da biologia molecular. Então, só para finalizar aqui, a gente editou um livro que foi publicado esse ano, que trata justamente sobre esse tema. Foi publicado pela Spring, eu editei junto com a professora IEC. O livro contém trabalhos não só realizados no Brasil, mas trabalhos de diferentes pesquisadores de outros países. E o livro mais local aqui, que foi editado pelo NUPEA, que trata sobre esse tema. Esses são os dois únicos livros, né, publicados enfocando esse uso, essa problemática associada ao uso de animais medicinais e, mais especificamente, com foco na conservação das espécies ameaçadas. Obrigado.